Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos retomando, então, nossa disciplina. A gente está se encaminhando para o final, né? Está marcado para agora, quinta-feira, nossa prova final. Encerramento dia 5, sexta-feira. Então, hoje a gente está fechando aqui a parte de refrigeração, né? Então, aqui na página 118, fala sobre o fluido refrigerante. Então, fluidos frigorígenos, agentes frigorígenos ou simplesmente refrigerantes, popularmente chamados, são substâncias empregadas como veículos térmicos nos refrigeradores. Os primeiros refrigerantes utilizados na refrigeração foram amônia, anidrido carbônico, anidrido sulfuroso e o cloreto de metila, sendo que a amônia continua sendo bastante empregada na refrigeração industrial, por ser um excelente refrigerante, porém altamente tóxica. Tá? Então, esse é o inconveniente da amônia, né? Sendo responsável pela morte, aqui fazendo uma onda, né, de famílias inteiras. Mas o principal aqui, que esses aqui foram os primeiros, a amônia industrialmente ainda é utilizado, mas tem esse porém de ser altamente tóxico. Na segunda década do século XX, com a finalidade de melhorar a eficiência dos refrigeradores e a necessidade de atingir temperaturas mais altas, começou-se a utilizar como refrigerante óxido nitroso, etano e o próprio propano, mesmo com grande perigo de explosão por ser altamente inflamável. O desenvolvimento da indústria frigorígena e de novos equipamentos para atender o uso doméstico, comercial e industrial forçou a pesquisa e o desenvolvimento nos refrigerantes. Diz aqui uma empresa, DuPont, lança então os hidrocarbonetos fluorados da série metano e etano, que os que são mais utilizados hoje, os Freon. Então, o gás que é utilizado hoje para refrigeração comercial e doméstico é o Freon, o mais utilizado. O gás Freon faz parte de uma família de produtos químicos conhecidos como clorofluorcarbonos. Esse gás representou um grande avanço nos refrigerantes da época de 1930, pois não era considerado tóxico, corrosivo, inflamável ou reativo. Tá? Então, no início dessa parte de refrigeração, eu comentei sobre o Freon. O Freon tem vários tipos, tá? É o mais utilizado e não tóxico. Porém, em meios industriais, o amônia ainda é bastante utilizado, porém é altamente tóxico. Ao longo da década de 1980, os CFCs foram aproveitados em uma ampla variedade de aplicações, até que, todavia, diversas evidências demonstraram que o produto estava contribuindo para danos da camada de ozônio, que protege a Terra de raios ultravioleta provenientes do Sol. Em resposta a esse problema, muitas alternativas aos produtos foram pesquisadas e os governos de inúmeros países lançaram iniciativas para que fabricantes substituíssem os produtos que contêm freon por outras substâncias menos poluentes. Os fluidos frigorígenos apresentam algumas características que devem ser levadas em consideração por ocasião da escolha. Deve ser observados aspectos serem quimicamente inertes em relação aos metais, tá? Não pode ter reação química com metais. Juntas e lubrificantes, serem miscíveis com água, a fim de evitar o seu congelamento nas canalizações, ter baixa viscosidade para minimizar perdas de carga, exigir baixa compressão para atingir as temperaturas de funcionamento, ter temperatura de congelamento inferior ou menor à temperatura de funcionamento da instalação, ter pequeno volume específico, ter elevado calor latente de vaporização, não ser inflamável e tóxico, serem bastante estáveis com variação da temperatura, serem de fácil identificação em caso de vazamentos e de baixo custo.
Principais propriedades de um bom refrigerante: condensar-se a pressões moderadas, evaporar-se a pressão acima da atmosférica, ter pequeno volume específico, menor trabalho por compressor, né? Ter elevado calor latente na vaporização, ser quimicamente estável, né? Não se altera apesar de suas repetidas mudanças de estado no circuito de refrigeração, depois vamos reforçar isso. Não ser corrosivo, inflamável, tóxico, ser inodoro, deve permitir fácil localização de vazamentos, ter miscibilidade com óleo lubrificante e não deve atacá-lo ou ter qualquer efeito indesejável sobre os outros materiais de unidade. Então, o que a gente viu lá do filtro secador, né? O freon, ele não se mistura nem com óleo nem com a água, né? Então, fica fácil lá para o filtro separar isso. Em caso de vazamentos, não deve atacar ou deteriorar os alimentos. Pode ser, porque é comum a parte da tubulação dos refrigeradores ser de placas de alumínio, né? Então é muito fácil de furar aquilo. Não deve contribuir para o aquecimento global e não deve atacar a camada de ozônio. Então aqui, né, a gente não precisa ver necessariamente a classificação, a gente só tem que saber os mais usados, né? Classificação. Os refrigerantes podem ser divididos em 3 classes, conforme a maneira de absorção ou extração de calor das substâncias a serem refrigeradas. São elas. Classe 1. Essa classe inclui refrigerantes que resfriam materiais por absorção do calor latente. Então, aqui, alguns exemplos. Classe 2. Os refrigerantes dessa classe são os que resfriam substâncias pela absorção de seus calores sensíveis. São elas: ar, salmoura de cloreto de cálcio, salmoura de cloreto de sódio e até álcool. Classe 3. Esse grupo consiste de soluções que contêm vapores absorvidos de agentes liquidificáveis ou meios refrigerantes. Essas soluções funcionam pela natureza de sua habilidade em conduzir os vapores liquidificáveis que produzem um efeito de resfriamento pela absorção do calor latente. Um exemplo desse grupo, água, é a água amônia ou amoníaco, que é uma solução composta de água destilada com amônia pura. A amônia é também usada em grandes máquinas com finalidades industriais. É um gás incolor, com odor, né, porque ele é altamente tóxico, forte, característico. Sua temperatura de ebulição à pressão atmosférica é aproximadamente 33 graus Celsius. É combustível ou explosiva quando misturado com ar em certas proporções. Um volume de amônia para 2 volumes de ar. Devido ao seu alto calor latente, são possíveis grandes efeitos de refrigeração, utilizando-se maquinaria relativamente reduzida. É muito tóxico e necessita de embalagens de aço. Então, os refrigerantes da classe 1 são empregados no tipo de compressão padrão do sistema de refrigeração. Classe 2, empregados em agentes refrigeradores imediatos, entre classe 1 e a substância a ser refrigerada. E fazem o mesmo trabalho que a classe 3. Esses últimos são empregados no tipo de absorção padrão do sistema de refrigeração. Então, vamos resumir isso aqui, ó. Claro, aí se um dia trabalharem com isso, se especializam mais. Então, os líquidos refrigerantes, os mais usados em sistema de refrigeração doméstico, por exemplo, refrigeradores e até ar-condicionado e comercial, como a parte de supermercados, enfim, de refrigeração, né? É o gás freon. Tem vários tipos de gás freon, tá? Então, o freon é o mais usado por não ser tóxico.
Industrialmente, ainda se usa muito o amônia. Por quê? Porque ele tem uma troca térmica mais eficiente com o freon, porém ele é altamente tóxico e tem risco de explosão. Clarice? Eficiência energética dos refrigeradores. A eficiência energética dos refrigeradores representa a relação entre a capacidade frigorífica, que é a quantidade de calor por unidade de tempo, retirada do meio que quer resfriar através do evaporador, e energia total gasta para isso. Então, simplificando, tá? Aqui eu vou passar mais batido, aí entra. Aqui é só para vocês terem uma noção, né? Da onde sai, por exemplo, dos eletrodomésticos, né? O classe A, B, C, aonde o A é onde gasta menos energia elétrica e tem maior eficiência, né? Mais econômico, vamos dizer assim. A eficiência do sistema de refrigeração pode ser influenciada por muitas variáveis, dentre os quais estão a diferença de temperatura entre condensador e evaporador, eficiência do compressor, características do isolante, qualidade da energia elétrica que alimenta os equipamentos, características físicas do gabinete, né, que é a carcaça, vamos dizer assim, condições de instalação, modo de armazenamento dos alimentos e cuidados operacionais do equipamento. O Ministério de Minas e Energia estabelece normas referentes à eficiência energética a serem seguidas pelos fabricantes com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica. Aí da onde veio ali classe A, B, C e assim por diante. Isso para praticamente todos os equipamentos, né? Os níveis de consumo dos aparelhos são certificados pelo selo Procel, Programa Nacional de Conservação de Energia, desde 1985. Promove a racionalização da produção e do consumo de energia elétrica para que se eliminem os desperdícios e se reduzam os custos e os investimentos setoriais. Os equipamentos de refrigeração, por trabalharem idealmente um ciclo inverso ao ciclo Carnot, o seu rendimento é inversamente proporcional à diferença de temperatura absoluta entre o condensador, que é a fonte quente do sistema, e o evaporador ou congelador, a fonte fria. Embora a eficiência do ciclo real seja sempre menor que o ciclo ideal, então o que acontece aqui, ó, só para vocês terem uma noção, isso aqui é básico de qualquer equipamento, né? Qualquer equipamento, quando projeta lá um motor elétrico, tem que gerar 1000 RPM, né? Ele vai ter uma perda, né? Então, aqui diz o ciclo real de funcionamento de um refrigerador, que ele vai ter uma temperatura um pouco maior, né? Porque ele perde um pouco de eficiência do ideal, que é o teórico. O teórico é 100%, não existe nada 100%. Para as mesmas condições de operação, podemos, no ciclo ideal, verificar quais parâmetros que o influenciam, assim como o grau de influência de cada um. A eficiência, que aqui ele chama de beta, é definida como a razão da energia útil, que é a quantidade de calor retirado da fonte fria e a quantidade de energia gasta pelo compressor para realizar o trabalho sobre o sistema, tá? Então, isso aqui sempre vai dar menor que 1. Então, se desse o número 1, isso aqui, o equipamento ele tem rendimento de 100%. Não existe nenhum equipamento que dê rendimento 1. Ele tem rendimento 100%. Então, ele vai dar aqui 0,8, 0,7, depende do fabricante e da precisão do equipamento. O que significa, por exemplo, no rendimento de qualquer equipamento, dá 0,7? Que o equipamento tem eficiência de 70%. 30% do que ele produz não se aproveita. Tá claro? Os compressores ou motocompressores são dispositivos responsáveis diretamente pela transformação parcial da energia elétrica em trabalho sobre o fluido refrigerante. A utilização de um motor elétrico com baixas perdas no ciclo elétrico e magnético, o uso de um óleo lubrificante de qualidade para a redução do atrito dos componentes móveis, um conjunto compressor de biela e manivela em substituição dos sistemas excêntricos.
Por apresentarem menor perda de atrito, são algumas características procuradas em um sistema mais eficiente. Então, aqui está falando só do compressor, que a gente viu já, que ele funciona por sistema de pistão, biela-manivela, né? Para onde ele comprime o gás. Aí, aqui, na questão da eficiência, entra aqui o fabricante do compressor, né? Aí, a engenharia do fabricante tem que fazer um estudo em relação a só o compressor. O isolamento térmico do sistema é, sem dúvida, o principal fator de influência na eficiência dos refrigeradores, né? Então, qual o equipamento ali que liga ou desliga, por exemplo, um refrigerador? Então, quando chega lá naquela temperatura mínima lá do refrigerador, o termostato ele desliga o compressor, desliga o refrigerador. Quando, à medida que tu vai abrindo a porta e vai perdendo, aumentando a temperatura, né? O termostato liga o compressor de novo. Então, quanto maior a eficiência do isolamento térmico do sistema de refrigeração, menos vai trabalhar o compressor. Reduzidas as perdas de calor pela diferença de temperatura entre a parte interna e externa do gabinete. Deixa eu anotar uma coisa aqui. É a função do isolante, cujas características de condutividade térmica, espessura do material, área de contato, troca de calor e diferença de temperatura determinam o fluxo do calor entre o ambiente interno e externo. Aqui está só dizendo, né? Claro, quanto maior o isolamento térmico do sistema de refrigeração, maior a eficiência, menor o gasto de energia. Tranquilo? Então, para a gente fechar essa parte de refrigeração, ó, além dos líquidos que a gente viu, né? Em todos eles tem o ciclo da refrigeração que a gente viu. Então, isso aqui eu estou reforçando para vocês não se perderem. Então, o compressor, vamos botar aqui, ele recebe o líquido refrigerante, geralmente o freon. O compressor, o pistão comprime o líquido, né, do freon e passa para o evaporador. Então, à medida que o compressor comprime o gás freon, o freon passa pelas tubulações ali, muitas vezes de alumínio, por dentro do refrigerador. E aí o freon, na segunda etapa aqui, o evaporador que está em forma de vapor, que ele tem que estar em forma de vapor, que é onde ele vai tirar mais calor do refrigerador, de dentro do refrigerador. Aí ele tira calor. O freon em forma de gás entra no condensador. Quem é o condensador? Aquela grade atrás do refrigerador, na parte superior. Aquilo é uma serpentina, chamada de condensador, é uma tubulação. Aí o ar vai tirando calor do freon de gás e vai transformando ele de novo em líquido. Só que antes de entrar de novo no compressor, o freon na parte inferior ali da grade traseira, o condensador, ele entra no filtro secador. Para quê? Para tirar as partículas de sujeira, para tirar algum resíduo de óleo, segurar, né? E resíduos de água, para passar só freon líquido. E por último, ele passa pelo tubo capilar. Para quê? Para diminuir um pouco a pressão, regular a pressão para a entrada de novo do compressor e reinicia o ciclo. Claríssimo aqui? Alguma pergunta? Então, seguirei. Então, com isso, a gente fecha nessa parte básica aí de sistema de refrigeração. Aqui, só um reforço aqui sobre bombas, né? A gente chegou a comentar alguma coisa em manutenção mecânica. Então, aqui, página 123, bombas e turbinas. Então, o objetivo aqui não é a gente dominar todo o equipamento, a gente ver os principais tipos, funções, aplicações, características, né? E assim por diante.
Classificação das bombas, escolhas da bomba, formação da cavitação. Então, bombas, introdução. A captação e distribuição da água tem sido desde a antiguidade uma das preocupações da humanidade para o abastecimento de água dos núcleos populacionais que se estabeleceram em locais mais afastados dos rios. Foi necessária a criação de alternativas que permitissem captar a água, transformá-la e armazená-la para ser utilizada quando fosse o caso. Paralelamente, fez-se necessário encontrar recurso para levar a água a locais onde pudesse atender as necessidades de consumo e a irrigação de terras para fins agrícolas. Então, aqui só uma introdução, né, da necessidade, por exemplo, de bombas. Pode-se afirmar que o progresso industrial e a melhoria das condições de saúde e conforto estão intimamente ligados ao progresso da ciência e da tecnologia das máquinas destinadas ao deslocamento de líquidos por escoamento, denominadas bombas. O progresso na tecnologia das bombas permitiu a construção de tipos próprios para esgotos sanitários, dragagem, bombeamento de argamassa, minério, concreto, polpa de papel, fibras, plásticos, líquidos extremamente viscosos, líquidos voláteis, ácidos, que acontece muito no nosso caso, entre outras aplicações. Ok? Então, aqui, só a definição, né, sobre bombas. Máquinas operativas hidráulicas, né? Aqui não quer dizer sempre, quando a gente fala hidráulica, não quer dizer sempre óleo, né? Aqui, qualquer líquido que fornece energia ao líquido com a finalidade de deslocá-lo por escoamento. Normalmente recebe energia de uma fonte motora, geralmente energia elétrica, qualquer, e cede parte dessa energia ao fluido sob a forma de energia de pressão, energia cinética ou ambas. Isso significa que ela aumenta a pressão e a vazão do líquido. Não existe velocidade do líquido, é vazão, que geralmente é metros cúbicos por hora. A relação entre a energia cedida pela bomba ao líquido e a energia que foi recebida da fonte motora determina o rendimento da bomba. É igual que a gente tinha falado em rendimento de refrigeração. Não existe rendimento de 100%, sempre tem uma perda. Esse dado é muito importante para a escolha da bomba quando se trata da conservação de energia. Então, quem informa? Então, qualquer catálogo ou assistência técnica de qualquer equipamento, eles têm a obrigação de informar vocês qual é o rendimento do equipamento. Ah, se tu tem uma bomba centrífuga lá especificada de um certo fabricante, eles te dizem lá, qual é o rendimento da bomba? 0,8. O que significa? Que a bomba tem rendimento de 80%, 20% do que ela promete vai fora. Ela não faz. Classificação das bombas, né? A bomba é classificada pela sua aplicação ou pela forma com que a energia é cedida ao fluido. Normalmente existe uma relação estreita entre a aplicação e as características da bomba, que por sua vez está intimamente ligado à forma de ceder energia ao fluido. O esquema a seguir apresenta um quadro de classificação dos principais tipos de bomba. Então, classificação foi feita pela forma como a energia é fornecida ao fluido a ser transportado. Então, aqui, ó, fala bombas. Aí fala aqui, ó, dinâmica ou turbobomba centrífuga, né, que a gente conhece, das mais usadas, né? Tem radial, de fluxo misto, fluxo axial. Então, aqui a nossa bomba centrífuga, que a gente chegou a ver alguma coisa em manutenção. Assim como tem bombas, ninguém fala aqui, né, de volumétrica ou deslocamento positivo. Isso aqui é livro, né? Ele chama também de alternativa. O que são as bombas alternativas? De pistão, né? De êmbolo, diafragma. Então aqui, ó,
Existem muitos equipamentos. Uma dica: todo equipamento, pode ser válvula, pode ser qualquer equipamento. Todo equipamento que falar assim de diafragma, bomba alternativa diafragma, o que significa? Que ela tem tipo de uma espécie de uma borracha interna que impede que o líquido entre em contato com a parte mecânica. Quando se utiliza equipamentos de diafragma? Empresas de alimentos, aonde o alimento que vai passar por essa bomba não pode tocar em óleo nem em parte mecânica do equipamento. Tá claro o que significa o diafragma? E onde se aplica? E rotativas, ó. Engrenagens, lóbulos, parafuso, né? Muito parecido lá com o que a gente comentou há tempos atrás, compressor parafuso, de palhetas e deslizante. Então aqui, de uma forma genérica, né? Generalizando, os tipos de bombas. Então aqui falando da primeira, turbobomba ou bomba dinâmica, a centrífuga. Na turbobomba ou bomba dinâmica, a movimentação do líquido ocorre pela ação de forças que se desenvolve na massa do líquido em consequência da rotação de um eixo, no qual é acoplado um disco, rotor ou impulsor. O disco é dotado de pás palhetas hélice, que recebe o líquido pelo seu centro e o expulsa pela periferia, devido à ação da força centrífuga. Daí vem o nome mais usual, ou seja, bomba centrífuga. Tá? Aqui está pobre aqui de imagem, só um minuto. Então, só para relembrar, nenhum segredo. Então, foi o que a gente comentou lá em manutenção, né? De bomba centrífuga, né? Então, o líquido vai entrar por aqui, que é o quê? A sucção. O motor elétrico aqui é acoplado no eixo principal, onde muitas vezes tem um reservatório aqui de óleo, biapoiado aqui com 2 rolamentos e os retentores. Aí aqui ou é o selo mecânico ou a gacheta, para não ter o vazamento do fluido para o meio externo. Aqui o rotor, o impulsor, que o motor elétrico vai girando, aumentando a pressão e a vazão do líquido, que sai pelo recalque. Ok? Então aqui é o mais comum da bomba centrífuga, ao invés daquela lenga-lenga daquele parágrafo. A seguir citaremos as mais conhecidas bombas centrífugas que se diferenciam pelo sentido de saída do líquido no rotor. Tendo em vista que a bomba do tipo centrífuga, ali eu botei o mais comum, né? Aí tem tipos, né? Radial, pela sua simplicidade de fabricação em série, é utilizada na maioria das instalações de água limpa para pequenas, médias e grandes alturas de elevação. De um modo geral, classificam-se as bombas centrífugas radial, fluxo misto e fluxo axial. Aí vamos dar uma olhadinha em cada tipo. Bomba centrífuga radial. O movimento do líquido se dá do centro da periferia do rotor no sentido perpendicular ao eixo de rotação. O líquido penetra no rotor paralelamente ao eixo, sendo dirigido pelas pás para a periferia, segundo trajetórias contidas em planos normal de eixo. Como livros, né? É incrível, eles gostam de complicar as coisas. Então, aqui, a figura ilustra esquematicamente um corte transversal, um rotor de bomba centrífuga radial pura, que é o nosso comum. O que está falando aqui? Aqui, ó. Bomba centrífuga... Opa, deixa eu ver. Bomba centrífuga radial, essa aqui, que o líquido, quando entra na sucção, está no sentido do eixo e sai, graças ao rotor, radial, né?
no recalque, aqui por cima. Isso aqui, por exemplo, é uma bomba centrífuga radial, das mais usadas. Vocês não precisam decorar, só tem que saber que existem vários tipos, né? Tá? Que é o que está dizendo aqui, ó. O líquido entrando aqui na sucção, e aí no recalque, graças ao rotor aqui, né? Entra no sentido do eixo na sucção e sai no recalque aqui pelo rotor impulsor. Como se pode observar na ilustração, as trajetórias são curvas contíduas num plano radial. Aí aqui a figura clássica aqui apresenta o desenho de uma bomba centrífuga radial pura, um corte longitudinal. Aí foi o que a gente viu aqui. Aqui a carcaça, entrada sucção, saída recalque, o rotor também chamado de impulsor. Aqui é onde faz a selagem, né, para não vazar o fluido para fora da bomba, que é onde ocorre com frequência esse defeito, né, vazamento aqui. Então, ou é o selo mecânico que a gente viu em manutenção, ou é gacheta, aí depende do equipamento, né? Aí aqui, geralmente, o reservatório de óleo, aí tem vários tipos, esse aqui, por exemplo, tem aqueles anéis para salpicar óleo. Geralmente é 2 rolamentos, aí depende do modelo, aqui tem um rolamento na esquerda e 2 na direita. Aí os retentores, né? E assim por diante. Ok? Então aqui a clássica, assim como vai ter a junta que a gente comentou de manutenção aqui na carcaça, que a junta é sempre em função do fluido, né? Mas não é o nosso objetivo, isso daí foi visto em manutenção. Tá? Principal aqui, bomba centrífuga radial pura. Aí outros tipos, ó. Bomba centrífuga de fluxo misto ou helicocentrífuga. Nas bombas centrífugas de fluxo misto, o movimento do líquido ocorre em direção inclinada, diagonal, em relação ao eixo de rotação. Nas bombas desse tipo, o líquido penetra no rotor em sentido paralelo ao eixo de rotação. Sai do rotor numa trajetória ligeiramente inclinada, seguindo um plano perpendicular ao eixo de rotação. A pressão é comunicada pela força centrífuga do rotor e pela ação de sustentação ou propulsão das pás. Então aqui ele é parecido, né? Só que ao invés do recalque sair a 90 graus do eixo, ele sai inclinado. É um outro tipo. Tá? Então a figura aqui apresenta esquematicamente a trajetória de um líquido em uma bomba centrífuga de fluxo misto, que também é chamada de helicocentrífuga, em corte transversal. Né? Então, a sucção também é no sentido do eixo, só que o recalque é inclinado. Né? Aí é diferente a função construtiva da bomba. E aqui um outro tipo da centrífuga, bomba centrífuga de fluxo axial, o helicoaxial. Axial sempre sentido do eixo, radial 90 graus do eixo. Nas bombas centrífugas de fluxo axial, o helicoaxial, o movimento do líquido ocorre paralelo ao eixo de rotação. O rotor normalmente possui apenas uma base de fixação das pás com a forma de um cone ou ogiva. As bombas desse tipo são empregadas quando se necessita de grandes vazões em pequenas ou médias alturas de elevação. Tá? Claro, né? A gente não está se especializando, né? Então, não é só instalar a bomba lá em qualquer altura que ela vai ter eficiência, né? Para cada tipo de bomba, tu tem que considerar isso aqui. As alturas de elevação que tu tem que instalar conforme fabricante. Estas bombas são projetadas para que sua vazão e altura correspondam a um melhor rendimento hidráulico e, como consequência, uma maior economia de energia. Tá? Então, aqui a figura apresenta um corte com bomba centrífuga de fluxo axial, também chamado helicoaxial. A figura ainda apresenta um desenho esquemático de uma bomba centrífuga de axial em funcionamento.
Então, aqui um exemplo, né? Não é das mais usadas, mas existe, né? Aí aqui é uma foto, pelo jeito, bem antiga, né? A entrada, aqui, ó, vamos botar aqui, que a entrada do fluido é no sentido do eixo axial e a saída também. Aí aqui mostrando, né, como se tivesse uma pá para bombear isso aqui. Um tipo. Centrífuga axial. Não é comum, né? A nossa mais comum que a gente vê é a radial pura. Ok? Aí existem outros tipos, né? Só para a gente, além das centrífugas, né? Bombas volumétricas ou de deslocamento positivo. Recebe esse nome porque o líquido ocupa um espaço no interior da bomba que tem seu volume interno variando constantemente. O líquido, ao entrar na bomba, tem volume e pressão inicial devido à forma geométrica do interior desta bomba. E ainda por ação de um dispositivo de impulsão, o volume interior da bomba diminui e aumenta a pressão. A bomba volumétrica ou deslocamento positivo são classificados segundo os tipos de dispositivos mecânicos de impulsão. Então, a gente viu lá que, claro, a gente não está demonstrando ainda, tem de êmbolo, de diafragma, de engrenagem, de parafuso e assim por diante. Que aí dos tipos tem as alternativas e rotativas. Bombas alternativas. A alternativa é assim chamada devido à forma que funciona seu pistão dentro de um cilindro que o faz um movimento alternativo, ou de vai e vem. A vazão do líquido é consequência da relação existente entre o volume do líquido e o movimento pelo pistão do cilindro e o número de golpes do pistão por unidade de tempo. As bombas alternativas podem ser de pistão, de êmbolo ou diafragma. O que as diferencia a forma construtiva do dispositivo mecânico e impulsão? Cada uma, aí depende da necessidade, né? Tem uma determinada pressão de trabalho e uma determinada vazão. Geralmente essas aqui, por exemplo, a de engrenagem, por exemplo, é para pressões maiores, né? Aparece muito em bomba hidráulica, né? Então, o que as diferencia a forma construtiva do dispositivo mecânico de impulsão? Então, bomba alternativa de pistão. Nesse tipo de bomba, o dispositivo que produz o movimento do líquido é um pistão que se desloca com movimentos alternativos dentro de um cilindro. Ok? Aí aqui a figura é um desenho esquemático do funcionamento da bomba alternativa de pistão. Então, aqui vai estar interligado, por exemplo, o motor elétrico, ele vai girando com o sistema de biela-manivela, o pistão vai bombeando, né? O fluido. Um tipo aqui de pistão. Ok? De duplação. Quem falou? Foi o Nicolas, professor. Fale. Não, tava pensando aqui, é de duplação esse pistão, né? Sim, tem vários tipos, né? Sim, sim. Tá? Então, aqui, por exemplo, um de pistão. Posso seguir? Aí aqui, alternativa de êmbolo, né? Esse tipo de bomba tem funcionamento idêntico ao da bomba alternativa de pistão. O que as diferencia é o aspecto geométrico do pistão, né? As bombas alternativas de êmbolo apresentam as seguintes características: baixa vazão e alta pressão, aí depende da necessidade da empresa, né? Vazão por impulso, vazão média independente das características do sistema, rotação variável em função da viscosidade, necessidade de válvula de alívio
na linha de descarga que deve estar junto à bomba e antes de qualquer outra válvula. Então, para casos de ultrapassar a pressão, essa válvula ela dá uma reduzida na pressão para não forçar. Aparece muito na hidráulica isso, né? As bombas alternativas de êmbolo, como as de pistão, são projetadas para bombear líquidos sob pressão maior que as demais bombas. Então, as de êmbolo aqui é uma das que mais consegue pressão. Aí aqui a figura dá uma forma esquemática, é uma bomba alternativa de êmbolo, né? Um corte. Tá? Então aqui, ó, acoplado um motor elétrico, muito semelhante à de pistão, só que a diferença, ao invés de ter o pistão, ele vai ter um êmbolo, né? Que vai movimentando e vai bombeando o líquido que entra por aqui e sai por aqui. Tá? Interessante para pressões maiores. Aqui falando, tem uma biela, cruzeta, enfim. Vocês têm que saber que existe a de êmbolo, né? Bombas alternativas de diafragma, é o que eu tinha comentado hoje, né? Falou em diafragma, é utilizado o produto que não é só de alimentos, né? É qualquer produto que a empresa produza que não pode ter contaminação de nenhuma forma. O mais utilizado é de alimentos, né? Imagina tu usando uma bomba lá, tá uma empresa lá fabricando iogurte e usando uma bomba comum para bombear iogurte, o iogurte entrando em contato com óleo, com as partes de aço ali da válvula, né? Então, a de diafragma é isso, ela vai ter o que ela chama aqui de diafragma, como se fosse uma borracha, né? Claro que o material é mais específico que isso. Que a função é o fluido que não pode ser contaminado de jeito nenhum, não ter contato com as partes mecânicas, né, do equipamento. Tem válvulas disso e assim por diante. Então, bomba alternativa de diafragma. Nesse tipo de bomba, o dispositivo mecânico de impulsão que movimenta o líquido é um diafragma, ou seja, uma membrana, acionada por movimentos alternativos de uma haste. A bomba alternativa de diafragma é utilizado, aqui está dando um exemplo, né? Veículos alternativos, não só para isso, né? Ele retira o combustível do tanque e transporta-o até o motor. O uso desse tipo de bomba não é recomendado para aplicações de pressões superiores. Aí quem vai dizer é o fabricante, né? Quase 9 bar aqui. Aí aqui a representação esquemática de uma bomba alternativa de diafragma, tá? Resumindo, é quando o fluido que vai passar por essa bomba não pode ter contaminação de jeito nenhum, tá? Exemplo, indústria de alimentos. Chama-se de suspiro, abertura para respiração ou entrada de ar dentro da válvula. Seguindo aqui, bomba rotativa. A denominação genérica da bomba rotativa designa uma série de bombas volumétricas comandadas por um movimento de rotação de seu dispositivo mecânico de impulsão. Daí a origem do nome. A bomba rotativa, claro que a gente não fala bomba rotativa, né? Depois a gente vai ver aqui. O que a gente chama na classificação é bomba de engrenagem, de lóbulos, parafuso, palheta, que são as rotativas. O funcionamento volumétrico de todas elas consiste no preenchimento com um líquido bombeado dos espaços entre o rotor e a carcaça. Nessas bombas, quando a velocidade é constante, né, a rotação constante do motor elétrico, a descarga e a pressão são praticamente constantes, ou seja, iguais. O principal uso das bombas rotativas é o bombeamento de produtos viscosos. Um exemplo, hidráulica. A seguir são apresentadas características dos tipos de bombas rotativas citadas. Então, por exemplo, de engrenagens, ó.
Bomba rotativa de engrenagem é um dos tipos mais simples de bomba rotativa. Consiste em duas rodas dentadas, engrenagens, né? Trabalhando dentro de uma caixa com folgas muito pequenas em volta e dos lados das rodas. Aí a figura mostra o desenho esquemático de bomba rotativa de engrenagem, né? Aí aqui, né, que vai demonstrando, né? Então, o comum aqui, ó, entra o fluido e o fluido vai sendo bombeado aqui pelos dentes da engrenagem até o recalque. Eu diria que ela é interessante também para alta pressão, tá? Principalmente o fluido viscoso. Então aqui, um outro tipo, as rotativas de engrenagem. A bomba rotativa de engrenagem é o tipo mais usado de bomba volumétrica. Seu principal campo de aplicação, sistemas de lubrificação de máquinas e motores de combustão. Então aqui um exemplo, bombas de engrenagem. Bombas de lóbulos, né? Então estou olhando aqui, uma bomba de lóbulos, ela até se confunde com a bomba de engrenagem, né? Só que o princípio de funcionamento é o mesmo, né? A diferença é que ao invés de engrenagem, eles chamam aqui essas estrelas aqui como se fossem lóbulos, né? A bomba rotativa de lóbulos é similar à bomba de engrenagem, tendo como dispositivo mecânico o movimento lóbulos no lugar das engrenagens. O principal campo de aplicação da bomba rotativa de lóbulos, sistemas de lubrificação de fluidos viscosos na indústria alimentícia, tais como iogurte, requeijão, geleia e outros, além de ela ter que ser de diafragma, né? Bombas rotativas de lóbulo sem sua tampa, aí mostrando aqui a diferença, tá? Quase igual, vamos dizer assim, da de engrenagem. Só que ao invés de ser engrenagem, tem esses formatos aqui, mas o funcionamento é o mesmo. Bomba rotativa de parafuso, muito semelhante que a gente tinha comentado, não vamos misturar, né? Mas o princípio de funcionamento é muito semelhante ao compressor de parafuso, né? Bomba rotativa de parafuso é composta por dois parafusos que têm seus movimentos sincronizados por intermédio de engrenagens. O principal campo de aplicação da bomba rotativa de parafuso é bombeamento de produtos com vazão de precisão, entre outros ácidos, base e alcalinos. Tá? Então aqui, por exemplo, uma bomba parafuso. Se a gente analisar, é muito semelhante, quase igual, vamos dizer assim, a um compressor parafuso. Só que aqui é uma bomba, né? A função disso aqui é bombear o líquido. Aonde ela é interessante, precisão e vazão. Tá? A maioria dos compressores, eles não têm precisão de vazão. Se a gente pegar aqui a mais usada, ó, a centrífuga radial, na nossa região, vamos dizer assim, é a que tem menos precisão de vazão, né? Mas aí o controle vai fazendo o controle de vazão por válvulas e assim por diante. Mas ela em si não tem precisão. Ok? É aqui mostrando, né? Como é que seria por dentro. Tem dois eixos roscados aqui, um macho e um fêmea. O líquido vai entrando aqui e as roscas, né, vão bobeando para o recalque. Sucção, recalque do fluido. Então é sempre o mesmo princípio, né? Sucção, entrada do fluido, recalque, saída. Tá? Aí aqui, por exemplo, acoplado o motor elétrico, e aí por meio de engrenagem aqui vai fazendo a transmissão das duas roscas, a macho e a fêmea. Bomba rotativa de palhetas deslizantes aqui. Bomba rotativa de palhetas deslizantes tem entre seus componentes um rotor cilíndrico, cujo eixo de rotação é excêntrico, em relação ao eixo da carcaça, o que provoca internamente uma variação volumétrica da bomba. As palhetas deslizantes do rotor são rígidas e fixadas internamente com ranhuras radiais do rotor. As bombas rotativas de palhetas deslizantes são muito empregadas em bombeamento de óleo lubrificante,
Sistemas hidráulicos existe também, só que ó, de pequena e média pressão. Né? De pressão maior aí é interessante, uma de engrenagem e assim por diante. Aí a figura representa esquematicamente, em corte transversal, uma bomba de palhetas, né? Ninguém fala bomba rotativa de palhetas deslizantes. Uma bomba de palheta. Tá? Então, entrada, sucção do fluido e vai bombeando aqui para o recalque saída. Tá? Não tem muito segredo aqui. Tá fora do centro aqui, né? Que tem uma variação volumétrica aqui. E tem as palhetas para bombear o fluido. Essa bomba apresenta um grande desgaste das palhetas deslizantes em virtude do atrito delas com a superfície da câmara interna da bomba. Por causa disso, não é recomendável sua utilização para movimentação de fluidos que não sejam lubrificantes. Tá? Outro tipo aqui de palhetas. Aqui comentários aqui da escolha da bomba. As informações acima apresentadas ajudam a perceber que para cada situação, dependendo do fluido a ser bombeado, da vazão e do líquido necessário, e também da pressão de saída exigida, um tipo específico de bomba deverá ser empregado. Tá? Então, a gente não vai confundir o que é muito usado aqui em Rio Grande, por exemplo, a centrífuga radial, como em outros equipamentos, como na hidráulica, aparece ali muito de engrenagem, enfim. Né? Ou aqui, cadê que comentou aqui? De parafuso e assim por diante. Cada uma tem uma aplicação, tá? Então, a utilização de uma bomba não recomendada para uma determinada aplicação pode ter várias consequências, desde a impossibilidade de bombear o fluido de acordo com as necessidades do sistema, até a Alex, Oi. para mim tá aparecendo a tela das bombas aqui. Ah, não passei, perdão. Eu abri ali o da internet e esqueci de voltar. Tá certo? Agora tá enxergando, Nicolas? Tô sim. Valeu. Então aqui, claro, né, entra o projeto, a aplicação, né, o que eu tinha comentado, aqui na nossa região aparece muito a centrífuga radial, mas enfim. Então fala aqui que aí entra o setor de engenharia, enfim, desde a impossibilidade de bombear o fluido de acordo com as necessidades do sistema, até uma situação bem pior, ou seja, gera um sistema de bombeamento de baixa eficiência, que provocará um consumo desnecessário de energia elétrica e, consequente, né, perda energética. Então, algumas considerações, né, além, claro, para cada tipo construtivo, tu vai considerar a manutenção, se vai ter mais, se vai ter menos, a pressão de trabalho, volume de trabalho, né, e assim por diante. Condições de funcionamento da bomba. Então, aqui fala, né, uma coisa que tem que ser considerado na instalação, ou enfim, altura manométrica do sistema. Então, aqui para o sistema de bombeamento, aqui mostrado, aqui, por exemplo, uma bomba centrífuga, né? Ela vai succionando aqui o fluido desse tanque aqui da esquerda e vai recalcando aqui para outro tanque. Tu tem que considerar essa altura aqui, tá? Questão da eficiência, que eles chamam aqui de altura manométrica do sistema. O fluido é retirado de um reservatório pressurizado onde existe uma pressão. A descarga, recalque, né, se dá através da saída livre ou submersa em outro reservatório. Tá? Então, é o que eu tinha falado. Aqui succiona e aqui tem um recalque para o tanque. Tá? Então,
uma das considerações que tem que tomar cuidado é a altura em relação ao equipamento que vai succionar. E isso dá perda de eficiência. Ok? Então aqui, ó, não vai ser nosso objetivo. Isso aqui, geralmente os fabricantes, claro, os catálogos são muito pobres hoje em dia, né? Mas a assistência técnica do fabricante da bomba, ele tem condições de informar qual é a altura manométrica ideal para aquela bomba, né? Principalmente as centrífugas, né? Então, caso, claro, vocês, para quem trabalha com manutenção, já tem aquele local específico, enfim, que tu não vai levar em consideração isso daí. Eu estou dizendo caso, dependendo do trabalho de vocês, enfim, se vocês têm que definir essa altura, né? Então, o mais fácil aqui é entrar, já que compraram as bombas de um determinado fabricante, entrar em contato ou procurar no catálogo, se não tiver, entrar em contato com a assistência técnica e pedir essa altura manométrica, né? Então, é a altura. O que é a altura manométrica, se a gente pensar de uma forma simples? É o centro da sucção até o nível do líquido que vai ser succionado. Tá? Então, isso aqui vai influenciar na eficiência do bombeamento. Aí fala aqui, ó, 0, entrada da máquina, entrada do motor, saída entrada do rotor sucção. 2, saída do rotor da bomba recalque, que é a saída da bomba. E diferença de altura entre entrada e saída da bomba. Tá? Então aqui está dizendo, ó, se tu ir mais a fundo, que não cabe para nós nessa disciplina, tu tem que calcular essas alturas, né? Tem até a altura do centro da sucção da bomba até o nível do líquido que vai ser recalcado, né? Bombeado. Então, tudo isso tem um cálculo, né? Mas isso daí, esses cálculos aqui, que não tem sentido a gente fazer agora, é para quando tu está projetando, inventando uma bomba, né? Bem diferente. Eu vou criar, eu sou técnico projetista ou engenheiro projetista, especifiquei minha bomba centrífuga em função da vazão e pressão que eu quero e não sei qual é a altura manométrica de instalação. Então, já que eu especifiquei a pressão e a vazão que eu quero e eu sei o modelo que eu quero, uma radial pura, por exemplo, a assistência técnica do fabricante, ele informa direto essas alturas. Tá claro? Então, não é só a altura manométrica, até a altura de recalque que tu tem que considerar para ver se vai ter pressão suficiente para chegar ao líquido. Não é sair bombeando que botar em qualquer... vamos botar abaixo do nível. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar abaixo do nível do fluido da sucção e a altura não me preocupo muito que a bomba vai conseguir bombear. Não, tomem cuidado com essas alturas. Vocês não precisam decorar isso daí, mas se em algum momento profissional da vida de vocês é vocês que tem que definir essa altura, cuidado. Né? Vocês podem se envolver na especificação, na escolha da bomba, e a partir da especificação, o que eu aconselho mais é entrar em contato com a assistência técnica de quem vocês vão comprar e cobrar, né, que eles informem essas alturas aqui para vocês. Porque não é sair calculando, só vai usar esses cálculos se tu estiver inventando uma bomba, né? Tu está projetando uma bomba. Aí tu faz os cálculos dessas alturas. Ó. Mas se eu quero para pressão, sei lá, de tantos bar, vazão, tantos metros cúbicos por hora. Tu escolhe a bomba conforme teu fabricante de confiança e, a partir da escolha da tua bomba, tu pede para a assistência técnica do fabricante te informar essas duas alturas. De sucção e de recalque. Sempre em relação ao centro da sucção. Se tu projetar ou inventar uma nova bomba, aí tu tem que fazer cálculos em relação a isso.
Aí tu trabalharia como técnico projetista ou engenheiro de projeto de bombas, né? Aí depende do tipo. Se é centrífuga, de engrenagem, assim por diante. Tranquilo, senhores? Alguma pergunta? Então vamos parar por aqui, vamos fazer uma chamada. Vamos parar na página 135. E amanhã é quarta, a gente termina a parte teórica e quinta-feira a gente faz a prova. Cristiano. Presente. Edson. Opa. Elson. Presente. Gabriel. Não veio. Clay. Presente. Lennon. Presente. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael não veio. Robson. Aqui. E Wagner. Presente. Fala, professor. Ué, fala tu. Só para usar o final da tua aula, uma vez com essa gurizada fraca aí. Quem é que vai participar do churrasco? Levanta o dedo aí. Vamos fazer o churrasquinho de final de ano ou não? Final de ano ou Cadê? final de Final de ano ou final de curso? Porra, falta tempo, No então, final de ano irmão. é Eu certo. não sei se eu vou acabar o curso, então vou fazer de final de ano. Tá louco. Falta. Não pode ser pro Natal? Falta um mês para encerrar o curso de vocês só. E Alex? O Alex falou que vai vir com 200 pila, hein? Ah, pensando sim, no Papai sim. Noel logo. Ô, Quero guris, saber, essa gurizada fraca. por mim é o seguinte, cara. Eu por mim fizemos, cara. Só que eu não tô na cidade, cara. Eu tô em São Paulo de novo. Ih! Não, é real, é real. Voltasse? Não, voltei. Tô fodido. Tá, mas estão pensando em fazer pra quando? Então não, quando voltar, então. Ó, Não, o mas que eu eu vou- sei, o que eu sei é o seguinte: a aula comigo termina sexta-feira, agora, dia 5, e aí segunda-feira aí quem vai informar é o Rafael para vocês, tá? Deve começar a CLP com, acho que é uma professora de elétrica, aí depois uma disciplina de administração que é gestão. E deve encerrar o curso no final de agosto. Agora. É as duas disciplinas finais que vocês vão ter. Uma de CLP, que é elétrica, e outra de gestão e administração. É duas disciplinas Sim. curtas. Mas eu acredito que final de agosto encerra a disciplina de vocês. E tu quando é que volta, Elson? No Natal. Antes do fim do ano eu tô aí, fica tranquilo. Então, Aí vai bater com a data do Leno. Então, eu tava pensando tudo. então o negócio, Lennon, é fazer um churrasco IAD mesmo. Vai só olhar só. Ah, o cara Não, mano, eu combina, acho- Não, ô, mano, eu acho que na real eu vou ficar uns 20 dias aqui. Eu tenho que ficar uns Então 20 fizemos no dias. fim do mês. Acho que pro fim do mês eu tô aí, na real. Ah, não, então Aí tá. fiz- Rapidinho pra tirar fotinha, né, cara? Pois Vamos é, fazer né, mano? Sedex, Nós temos que renovar aquela foto lá também, porque aquela foto lá tá horrível, cara. Ah, Claro. ah, Tá pois até mofado pois aquele banner lá. Aquele banner E tá tu, todo Alex, vai mofado. ir, Alex? Fazer um churrasquinho vai ir também? Se eu tiver por volta aí, eu vou. Então fechou. Claro que aí, vai, a gente tem o número dele, a gente liga pra ele, nem esquenta. ó. Vamos incomodar? Tá? Mas aí, Tá bom, então. cara, assim, ó, quem vai passar o esquema para vocês das outras duas disciplinas é o Rafael. Mas até onde eu sei, eu acho que vai ser a mesma professora para as mesmas disciplinas. Aí vocês podem ir tratando com ela. Vocês podem ir tratando com ela também, né? Para fazer num dia de aula, sei lá, aí que vocês acharem melhor. Mesmo esquema da última vez, né? Tem segredo. Show de bola. Agora a gente combina isso aí certinho, então. Feito, Ela frete, tinha que então. fazer num lugarzinho, né, mano? Um bagulho que tivesse um futebolzinho, uma Ah, churrasqueirinha não, a legal. ideia é rachar o Alex no futebol.
Ó, meu, tem o... Nem joga bola mais. Ô, Guris, tem o toque de bola ali, mano. Aí é pertinho da escola aí, cara. Claro. O toque de bola ali é Hoje legal, pode ser. mano, de fazer. Vamos fazer. Juntar todo Mas tem mundo que aí. combinar, cara. Na entendeu? real, tem que juntar todo mundo, tem que firmar o bagulho, né? Ele tá, Sim. vai, vou, vai, não, eu não vou. Estão Os precisando de um acredito que os gandula aí. últimos vão. Eu só suspeito do Christian e do Aí Rafael, só. depende Do Cristiano e do Rafael, só que eu se suspeito. as mulheres vão deixar ou não, né? Aí O depende Cristiano do e o cara. Rafael, não sei. O Cristiano já teve que Cara, eu pedir já pra falei com a preservar no tia. horário de aula? Tá Cadê louco. ele? Meu, Me eu já- fala. Eu já falei com a tia, tô liberado. Aí deu. Tá na É, mão só então, guris. marcar. Vamos ver isso aí Ah, certinho. tá na mão, Guris. Tá, pode crer, pode crer. Feito então, senhores. Boa noite aí, todo mundo. Nos encontramos Até amanhã. amanhã, então, às 7. Até amanhã. Boa noite. Falou. Ô, Cleide, Aí, quer arrumar a guris, boca lá beijo. na pirata, né, Clay? Falou, Gustavo. Hã? Quer arrumar a boca lá na pirata, né? Claro. Qual é que é a Fiquei mão? sabendo hoje. Falei com o Fábio hoje. Ó, Viu? que Fábio. Olha as coisas. Olha as Ah, coisas qual é o melhorando aí, Fábio? ó. O coordenador lá, né, Parelho? Ah, Ele ó, perguntou se me eu derrubaram conhecia. lá na refinaria lá, pai. É, ele falou, pá, tu conhece? Ah, velho, não conheço, é nosso cego, mas... Ele me Não dá sobre- nada, Ô, tamo Cleiton, aí, eu tava né? trabalhando- tava Me falando derrubaram lá, sobre pai. ti. O gato, Derrubaram? o gato saiu e entrou a Stal lá, e a Stal, os caras me cortaram. Entrou eu pedi em a tal, né? Eu pedi as contas da Stal pra ir pra lá, pra Torga lá. Aí os Aí, caras se a Targa morderam perdeu o comigo. contrato, ela não tava com contrato de 3 anos Não, lá. eles rescindiram. Pessoal, eu vou deixar a Entendi. sala aberta até às 9. Se quiserem seguir conversando, não tem problema. Ô, galera, boa noite aí, pessoal. Eu também tô saindo. Falou, boa noite. Boa Aí, noite. aí, mano. Aí, Guris, pode Eu crer. abri a boca lá, Clay. Já. Tamo aí, ó. Nem seguro não meti ainda. Saí sexta-feira de lá. Pô, aí sim. Tamo aí nos corre. Não, foi o Fábio Vieira, tu conhece, então? Nem sei, mano. Eu tô no LinkedIn lá bem louco, pai. Não, foi ele que me falou. Falou que tava Ah. fazendo curso até. Sim, é. Tamo aí, O negócio é fechar lá. Bem louco. Barbado. claro. Tem que ser, né? Tem que ser barbadinha. Esperável que vai dar. Aí, tô, Carro gurizada. seguro. Claro, né? Vou segurar o seguro aí até o fim do ano aí. Não vou me atirar em qualquer coisa, né? Os caras, eu ia ir lá pro norte, mas aí desisti. Ah, não. Eu fui lá pro norte também. Tinha, lá tem boca certa lá, mas Não, lá tem, lá tem. muita mão. É muita mão, então eu tava ali no... Agora começou a safra. Na verdade, a safra não começou ainda, porque meia dúzia de Sim. caminhão, mas daqui a pouco já começa, novembro começa a manutenção de novo. Eles começam a fechar Claro. mecânico. Sim. Né? Aí vamos ver o que vai dar. Negócio é pra mecânica. É. Legal de... Eu É nem mecânica, falo. já que estão investindo, né? Legal de- Investindo no de área curso. Polo naval, tô legal. Né? Mas lá no norte, na mecânica, tinha lá na real. Me dei. Mas... É. Mas é Não- diferente da nossa mecânica, né? é. Bem diferente. Porque lá mais é montagem, né? Tudo zero. O bom ali na pirata ali é que é só mistura, né, Parelho? Não tem nada de... Sim, Não tem aço, Claro. não tem nada. Barbado. sim. Claro. Vamos ver. Vamos ver se vai brilhar aí alguma coisa. Vai brilhar sim, certo que brilha. Se ele falou Claro. comigo ali, certo que brilha. Sim. Vamos ver, Vamos lá né? então, Parelho. Sabe, Deixa eu jantar, pode que crer, não mano. jantei. Valeu. Falou, Falou. até amanhã, tá? Te cuida aí, tá? Até amanhã, mano. Pode crer. Valeu. Valeu.